Viva uma vida abundante e um casamento transformado. Estamos indo para o nosso terceiro dia do nosso workshop, falando sobre mulheres têm TPM. Homens têm TPS. E a gente vai chegar no TPS. A gente não falou dele ainda, mas a gente vai chegar lá. Nós estamos, na verdade, agora começando a entrar no caminho da TPS. E aí a gente falou sobre a questão da TPM, a questão do incômodo, falamos também sobre a questão da desculpa. Falamos como que afeta, Isso. as coisas que afetam os papéis de cada um, as funções e tudo mais. E aí nós começamos justamente a trilhar esse caminho, né? Essa questão de, poxa, o tempo que fica no mês e os desvios que acabam gerando no relacionamento e tudo mais. E aí isso pode gerar algo e começar a gerar uma questão que é bem complicada nos relacionamentos, que é justamente o que a gente, vamos dizer assim, chama de dívida. É o que a gente vai falar hoje. Exatamente. E que dívida é essa? É a dívida na questão da vida de intimidade. E, inclusive, esse assunto, ele nasceu para nós trazermos para os nossos casais aqui, para as mulheres e homens e tal, uma leitura do livro do nosso mentor, que fala justamente sobre isso. Sobre isso. O tema do livro é Mulheres têm TPM, Homens têm TPS. E nós achamos fantástico e falamos assim, nós precisamos trazer isso para a vida dos casais. Então, nessa questão da dívida que acaba ficando pelo desgaste do relacionamento. E aí ele coloca lá o quê? Foi até por isso que eu fui falar do nome do livro. Ele fala sobre o CNTP, Condições Normais de Ternura e Paz. Em condições normais de ternura e paz... O que acontece? Há uma frequência. Há uma frequência. A gente costuma dizer assim, depende muito do casal, né? Se você tem um homem... Não existe uma regra. Não tem uma regra. A gente começa a descobrir isso. A regra, na verdade, é a questão do casal conversar e entender se entrar eles num estão acordo em harmonia com o tempo, de como quanto que fica. isso funciona, exatamente. Só que a gente sabe de que... Isso é saúde para o casamento. Exato. Algumas vezes, e até pelo fato de serem íntimos e poderem falar sobre assuntos complexos, né, que a gente também fala aí já no nosso livro, entender se isso perdura. Esse acordo ainda está valendo? Uhum. Ou as necessidades mudaram? Depois de alguns anos, o falar sobre isso. O homem está mais... Não, eu senti que nesses últimos anos teve um acréscimo... Ou não, ao contrário. Devagar, eu já ia falar que o cara não mudou, a pessoa quer mais. Não, porque geralmente dependendo o homem, quando vai passando a idade, ele desacelera. Então, mas se ele mudou a alimentação, se ele começou a cuidar da saúde, aí ele, na verdade, a tendência é que ele tenha mais vontade de fazer do que... E a mulher da mesma forma. Da mesma forma. Muitas vezes as mulheres são afetadas por a questão do quê? O corpo, por exemplo. Não tá feliz com o corpo, sim, né? Ai, tive filho, engordei, tô com vergonha do meu marido. E aí a gente vai entrar por diversos caminhos onde isso acaba às vezes se transformando num tabu e não se conversa sobre isso. Sim. O marido e a esposa ficam cada um com seus pensamentos e não se fala sobre isso. Sim. E por que a TPM entra até mesmo nessa questão? Porque às vezes a mulher usa isso também como uma desculpa para, sei lá, gerar esse distanciamento. Ou então o homem fala assim, tudo bem, ela vive naquele período, ela também, deixa pra lá. E isso vai gerando essa frieza entre o casal. Sim. E aí essa dívida, tanto da parte dela quanto da parte dele. Porque o casamento começa a ser abalado por causa disso. Sim. Então, na verdade, o que é estar em paz? O que é essa bonança? O que é desfrutar esse estado disso? de ternura e paz. Né? Entender o corpo, entender se os dois realmente... Se é 3 vezes por semana? É 5 vezes por semana? É todo dia? É todo dia. Se fez um acordo? Né? Então, vamos lá. Às vezes a gente recebe pessoas e mulheres reclamam, né? Ai, meu Deus, ele quer todo dia. E tem mulheres que vêm e falam assim, ai, meu Deus, ele não quer nenhum. E às vezes elas até falam. Mas você já falou? Quando alguém chega e fala, você não sabe. Que tem mulheres que estão querendo ter esse problema que você tem. Então a gente sabe que varia de pessoa para pessoa. Mas tem uma condição saudável de você procurar. Então assim,
a gente sabe de que o homem, na maioria das vezes, 99% dos casos, é ele que procura mais. E às vezes a mulher, por várias questões, ela não... Então, nós estamos começando a entrar no caminho do quê? Se TPM é tensão pré-menstrual, tensão periódica menstrual, tensão pós-menstrual, o homem tem a TPS, que é o quê? Que é o quê? Tensão pré-sexual. Se ele não tem, isso aflora. E não, aí ele, o na cara... verdade, ele só não sabia o nome. Agora, ele deve ter. Se você está assistindo, meu amigo, sabe quando você está beliscando o Estresse. azulejo, quando você está naquele estresse e que fala que precisa dar aquela aliviada, não é aliviada. Você precisa ser atendido na sua necessidade, que não deveria ser uma necessidade, mas é física. o prazer é fisiológica. Jeito, é fisiológica. Começar daí. Mas que, graças a Deus, é uma necessidade fisiológica que gera prazer. Então, essa TPM que começa a ir para o caminho da TPS, aí de novo, agora a gente criou a linha. A TPS e a TPM. E uma interfere na outra. Porque você não tem o quê? Não tem essa. E a pessoa quer todo dia. A gente já teve até casos de pessoas, de homens muitas vezes, que não respeitavam nem a quarentena. Ah, sim. Nem a questão de quando a mulher estava... Imagina se for... bebê. Imagina se for por uma questão, então, de simplesmente... você tá com frescura. Exato. Né? Não tô bem e tal. Não, tá com frescura. Alguma coisa nesse sentido. Sim. Então, a mulher se conhecer e entender o seguinte, ela pode se deixar ser explorada, tocada e receber esse carinho do marido, mas ela deixar muitas vezes. Se permitir que isso aconteça e os dois cada vez mais se conhecendo e tendo esse acordo pronto, entendendo o quê? Vai ser quanto... A gente até fala, dependendo da situação, marca, né? Marca o dia, lembra? A gente fala isso nesse nosso curso, nesse nosso curso que a gente tem online, a gente fala sobre isso. Então vai lá e marca o dia. Inclusive, vou dizer de novo, se você ainda não acessou casamentosemconflito.com.br, dá uma olhadinha lá, porque a gente trata justamente da vida, uma das áreas da vida íntima. Então, a tensão pré-sexual do homem vai trazer para a mulher, muitas vezes, uma mensagem também. Da mesma forma que a mulher emite mensagens na questão da TPM, o homem também. Então, aí, será que sou eu que falar agora? É a questão da mulher compreender o homem. Porque a mulher, ela quer ser tanto compreendida na questão da TPM, de uma coisa que ela, que o homem não sabe o que é, mas ele tem que compreender. Sim. E a mulher? Será que ela está disposta a compreender que o marido também tem as suas necessidades? Que o marido também quer ser amado, quer ser cuidado, quer ser atendido? E às vezes a mulher quer tanto ser respeitada e ser compreendida, mas também não tem essa compreensão do outro lado. E como é que fica? E aí que a tal da porca torce o rabo, né? Que aí... Por que é tão importante a gente entender essa questão dos papéis? Cada um saber qual que é o seu papel e procurar respeitar e entender sempre o lado do outro. Porque não tem jeito. E é interessante, junto com isso, a gente trabalha com treinamento de liderança também, e tem um princípio do Stephen Covey, que fala sobre os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. E um desses hábitos, se eu não me engano, vai ser o 4º ou 5º, compreenda primeiro para depois ser compreendido. Compreendido, exatamente. Agora, imagina trazer isso para o relacionamento. Inclusive, nós vamos trazer, depois desse, nós vamos ter uma série de vídeos, de material, de conteúdo, falando sobre os 7 hábitos de casamento altamente eficazes. Usando justamente esses 7 princípios dentro do casamento, como que isso ajuda para ter um casamento diferenciado. Então, olha só. Entender de que eu compreender primeiro, caramba, peraí, olha a situação dele, é um homem, tá lá faz tanto tempo, uma semana, o cara tá subindo pelas paredes, e achar que ele tem que ficar calmo. Não, o cara tem que entender que não, e por que não faz de um outro jeito? Pasme, tem mulheres que até dizem, então procura outra pessoa aí, pra você se aliviar e depois, eu não ligo, eu te libero, só se cuida,
se cuida direitinho para não fazer filho, para não pegar doença, mas pode ir. Acontece. E acha que o cara não vai. Então, a mulher tá mandando? Não sei se ela acha que ele não vai, mas tem muitas mulheres que mandam. Infelizmente, acontece sim. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente acaba tendo esse problema acontecendo de novo, dela querer... Desconexão, né? De tipo, não, beleza, eu prefiro ainda ficar com as minhas coisas não resolvidas do que resolver a situação para poder que os dois fiquem melhor. E aí quem ganha? Ganha os filhos, ganha ela, que nem nós falamos toda a em um desses dias, né? Então toda a família ganha. Toda a família ganha. Né? E aí, cada vez mais, então agora falando um pouquinho mais para as mulheres que, de novo, buscam tanto ser compreendidas, mas não entendem, não buscam compreender o parceiro. Né? Então, mulheres que não se cuidam, mulheres que não... eu não estou me gostando, mas o que você está fazendo para mudar essa situação? Mas eu tenho vergonha do meu corpo. Mas o que você já conversou sobre isso com seu esposo? Porque muitas vezes a crise só está na cabeça da mulher. Sim. O homem acha a mulher bonita, o homem não está vendo aquela estria, o homem... Né, ele quer possuir, né, a mulher, quer sentir prazer, quer ter uma vida sexual ativa e saudável, e a mulher está olhando para o outro lado, buscando tanto uma compreensão, mas não buscando compreender o outro. E entrando até mesmo numa coisa que é uma pressão da sociedade em cima de um padrão que talvez não seja o que o marido nem está vendo. Sim, de beleza, você está falando? Né, de colocar isso de uma forma que o esposo está querendo outra coisa. Ele se sente amado, ele ama a esposa, ele não está se é o corpo olhando para essas de coisas. tal mulher. Não, ele quer justamente amar a esposa, ser amado. Então, eu creio que esse vai ser o jump of the cat, como a gente fala, né? O pulo do gato. Pulo do gato. Compreender para ser compreendido. E aí as dívidas entre o casal vão acabar. Sim. Dívidas emocionais, dívidas de tempo, e dívidas justamente na questão, ou na vida íntima. Sexual, na vida sexual. íntima. Faz sentido, né? Sim, total. Isso. Maravilha. Terceiro dia. Dívida. Fala de dívida. Terceiro dia, nós vamos largar as dívidas. Quitar as dívidas. Quitar as dívidas. Então, será que tem dívida aí? Está endividada na questão de tempo, emoção, e principalmente nessa área que para o homem gera o quê? Que você já começou a aprender agora. Agora no terceiro dia você já está começando a ter um vislumbre maior do que é tensão pré-sexual. É aquele negócio. Se o homem tem, a questão não é se o homem não tem. Ele tem. Agora ele só descobriu que tem um nome. Quando ele tem. Exatamente. Então todo homem tem, e isso é algo que precisa ser cuidado, e quando for cuidado vai levar o casamento, o relacionamento para um outro nível, para um próximo nível. Certo? Amanhã. Quarto dia. E aí nós vamos continuar aí falando sobre caminhando sobre como equilibrar TPM, TPS. Vai ser algo extraordinário. Não perca amanhã, no mesmo horário, 8h17, nosso quarto dia. Tchau, tchau.